Estamos aqui com os alunos do estágio supervisionado de Filosofia, do curso de Filosofia da PUC Paraná. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca e estou aqui com o Glauser Nascimento, que vai nos falar sobre o impacto das mudanças de paradigma na filosofia. Boa noite, me chamo Glauser e eu vou falar um pouco de um projeto de intervenção que será realizado no projeto José Guimarães, por mim, no estágio supervisionado de Filosofia 3. O tema que eu vou abordar é o impacto das mudanças de paradigma ao longo da história da filosofia, o impacto na vida dos indivíduos, enfim, ali envolvidos. O objetivo desse projeto de intervenção é verificar alguns importantes eventos da história da filosofia com o intuito de compreender como as mudanças de paradigmas impactaram as diversas dimensões da vida humana. Esfera social, política, ética, o trabalho, a língua, a linguagem, religião, enfim, em suma, a cultura. Pela experiência que eu tive nesse colégio, nessa disciplina de estágio supervisionado, eles têm séria dificuldade. Na verdade, eu faço PIBID, já faz 3 anos, e uma experiência em geral, minha em sala de aula, não só nesse estágio supervisionado, é um déficit enquanto à contextualização. Eles têm um déficit bem claro enquanto não conseguir fazer um paralelo, uma analogia entre o que eles estudam e entre a realidade deles. E isso a gente pode culpar na filosofia Descartes, pela fragmentação do ensino, e o PIBID vai lá tentando fazer uma interdisciplinaridade, tentar unir tudo isso. Então, é uma experiência que eu tive nesses 3 anos em sala de aula, no PIBID, foi esse déficit de contextualização, de fazer esse paralelo entre o que é ensinado e o que é. A gente pergunta para o aluno, por que você está aqui? Porque minha mãe quer, porque eu mando eu estar aqui. Ele não tem a ideia de que ele está ali aprendendo biologia, física, matemática, filosofia, história, porque essa é a realidade dele. Ele é um ser físico, biológico, histórico, e a realidade é dessa forma. Então ele está conhecendo ele mesmo e o mundo no qual ele participa. Então não é porque a mãe dele está mandando ele ali, não é porque mandam ele estar ali. E é esse déficit de contextualização. Então, o meu projeto de intervenção, ele vem, mais ou menos, ele pressupõe essa dificuldade e propõe, propõe, no caso, consertar isso, tentar consertar isso, colocar uma contextualização. Então, eles estão lá desde os linear a história que eles estão aprendendo, desde os pré-socráticos até a história da filosofia contemporânea agora. Como esse estágio supervisionado, essa minha intervenção, ela tem um limite de tempo, que é só esse semestre, então vai englobar, dos pré-socráticos, e eu vou tentar chegar até Aristóteles, na cronologia linear da história da filosofia, utilizando como base o livro História da Filosofia Giovanni Reale, do volume 1. Os pré-socráticos, as mudanças de paradigmas que eu vou tratar, do mito a Tales de Mileto. De Tales de Mileto a os sofistas. Dos sofistas a Sócrates, Platão, depois Aristóteles. Então essa cronologia, essas mudanças de paradigmas, que eu digo mudança de paradigma, mudança de pensamento. Do mito a Tales de Mileto, qual mudança de paradigma? Mudança de foco, Muda o foco de uma realidade que é naturalista, a physis, eles querem verificar um elemento que é primordial e do qual deriva tudo, no caso para Heráclito, fogo, e no caso para Tales de Mileto, a água, e essa mudança, de um naturalismo para o humanismo, na verdade, do mito, eu estou me embolando aqui, da mudança do mito para Tales de Mileto, para uma visão naturalista, uma visão de physis. Então, antes estava baseado na imaginação, na crença, a explicação, a explicação da realidade do mundo. Era baseado na imaginação, nas crenças. E a inovação do Tales de Mileto é a água. Quando ele fala água, ele diz que é um elemento só do qual deriva tudo, essa é a novidade, é a mudança de paradigma, a ruptura, digamos assim. E como e nisso também está embutido, como ele diz a água, para ele chegar nessa conclusão de que a água é um raciocínio lógico, ou seja, ele é fundamentado na razão. Então essa é a novidade, ele fundamenta uma explicação
em uma coisa que é racional, é a água, né? É algo que está no mundo e está aqui, é a água, posso explicar. Ele chegou nisso na razão, enquanto o mito, né, antes era fundamentado na imaginação e nas crenças. Essa é a primeira ruptura, e eu vou tentar mostrar para eles quais as consequências disso na história da filosofia, né? Que é justamente o primeiro foco de você dar importância para a razão, né? Enfim. E depois a segunda ruptura foi dos sofistas, né? Os sofistas com a relatividade que eles vão trazer também outro foco, vão novamente mudar o foco do naturalismo, das explicações de physis, né? Das explicações de um só elemento, exemplo Tales, do naturalismo para o humanismo, né? Ele traz as questões da natureza, o que é a natureza, qual é a realidade última das coisas, ele pergunta agora, Sócrates pergunta, qual é a realidade última do homem, o que é o homem? Então, segunda ruptura, né, de um naturalismo para o humanismo, para questões do homem. Né? E a terceira ruptura de paradigmas, de paradigma, na verdade é mais uma consolidação, né, que Platão vai fazer de acordo com as questões de Sócrates, e vai aperfeiçoar com as questões da teoria das ideias, né, essas questões, e quero terminá-la chegando em Aristóteles, que normalmente inverte. Ele inverte porque no conceito de substância e no conceito de matéria e forma. Né, que as coisas não estão numa outra realidade suprassensível, não. A essência das coisas estão nas próprias coisas. Então, eu tenho esse conteúdo dos pré-socráticos e até o Aristóteles, que o professor Bruno lá, que é o supervisor, vai tratar, e eu tenho 15 minutos até 10 minutos depois da aula dele para tratar essa intervenção, para tratar essas rupturas, essas mudanças de paradigmas e quais são os impactos que elas tiveram na vida dos indivíduos, né, ali envolvidos, e qual o impacto na vida deles, né, desses próprios alunos, para eles verificarem que o processo, por exemplo, o sistema político no qual eles vivem, a democracia, é fruto disso. Ou seja, o mundo no qual eles vivem, eles vão e eles falam, esse mundo no qual eles participam, bebe dessa fonte. Né, bebe da fonte dessas mudanças de paradigmas, ou seja, teve impacto. Então, o meu objetivo ali, nessa intervenção, é realmente trazer os impactos com a história da filosofia, né, com um meio para contextualizar eles, enfim, ao longo da história da filosofia. Então, é mais ou menos isso, um projeto de intervenção. Não sei se ficou claro, alguma pergunta. Então, Glauser, interessante, né? Como que, pela experiência que você tem, como que você acha que é a receptividade de um projeto como esse? Porque a gente está falando justamente de uma contextualização, né? Como que você pensa em contextualizar precisamente esse mundo pré-socrático, né? Chamando isso para a realidade desse aluno? Foi mais ou menos os temas também do nosso início de semestre aqui na PUC, né? Entendi. A maneira como eu penso em fazer isso na prática seria mostrar para eles que hoje em dia, tudo que a ciência, por exemplo, coisas que eles têm na realidade, a ciência é um exemplo, é fundamentado na razão, no logos, né? Nessa questão de você, com a sua própria razão, verificar os fenômenos do mundo. Isso tem um começo, é uma prática que começa, a filosofia tem um início, né? Que o ato de filosofar, ele tem um início e tem várias coisas hoje em dia, na atualidade, como a ciência e várias outras coisas, que são consequências disso. Então, como é que eu vou fazer eles pensarem nisso, fazer como que isso seja prático? Colocando a própria realidade deles lá e a realidade deles como uma espécie de resultado de algo que iniciou ali com os pré-socráticos, de certo modo, pelo menos do ponto de vista do conhecimento. Exatamente, e é um tema atual porque hoje em dia nós temos, por exemplo, a crença, a religião, ela, enfim, trata em questões de tipo de alegorias, né, digamos, e foi separado a questão de razão e fé, né, e hoje em dia, né, a razão é separada da fé. A ciência está em um discurso e a fé tem outro discurso. Eles veem isso na realidade deles, entendeu? E como isso aconteceu, como que foi a origem disso, como é que houve essa separação. Tudo isso tem um começo, né? E é mais ou menos por aí, né?
Antes era o mito, era fantasioso, era fundamentado, as explicações eram fundamentadas na imaginação, e depois elas passam a ser fundamentadas na própria razão, no próprio logos. Então, é a realidade como resultado daquilo que né, enfim, que tem um começo lá. Então, agradeço, Glauser, e a gente segue adiante. Muito obrigado. Boa noite.